Boa noite. Em nome do povo de Viçosa, suplicando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As atas das reuniões anteriores, que não sofrerem impugnação e retificação, ficam automaticamente aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Viçosa, 23 de novembro de 2020, excelentíssimo senhor Antônio Elias Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, justifico minha ausência na reunião ordinária desta casa, a realizar-se no dia 24 de novembro, terça-feira, por motivo de viagem previamente agendada. Wallace Arlindo Calderano, ofício 164 de 2020, Viçosa, 24 de novembro de 2020, excelentíssimo senhor Antônio Elias Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Viçosa, com meus cordiais cumprimentos, vem por meio desta justificar a minha ausência na reunião ordinária de hoje, dia 24 de novembro de 2020, por motivos de viagem previamente agendada. Carlitos Alves dos Santos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições avulsas. Proposições avulsas, 33ª reunião ordinária, 24 de 11 de 2020. Requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, que sejam atendidas as seguintes proposições. Indicação 357, vereador Antônio Elias Cardoso e Delmino Ronivon da Silva. Seja encaminhada a esta casa informações quanto à situação da emenda parlamentar de R$600 mil e de recursos de 1,2 milhões que foram aprovados para a construção do Estádio Municipal de Viçosa. Solicitamos também que seja informado o prazo para o início das obras. Indicação 358, Geraldo Luiz Andrade, seja providenciada a troca de lâmpadas e manutenção de postes na rodovia Viçosa-Paula Cândido, entre o Tiro de Guerra e a Vila Alves, próximo ao Camari. Indicações 359, 360, 361, Helder Evangelista, seja solicitada a viabilidade da elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da rua José Zaidan, bairro Santa Clara. Seja solicitada a viabilidade de elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da Avenida Vicentina Quintão de bairro Santa Clara. Seja encaminhada a esta casa esclarecimentos quanto à interdição por meio de cancela da rua Alameda Professor Fábio Ribeiro Gomes, bairro Centro, a qual diz pertencer a um condomínio fechado, todavia é sinalizada com placas de trânsito Diretran, Diretoria Municipal de Trânsito. Moção 021. Senhor presidente da Câmara Municipal de Viçosa, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja entregue moção de congratulações à Associação Comercial de Viçosa, ACV, pelos 80 anos de história e tradição. Fundada em 1940, a Associação Comercial de Viçosa se tornou uma aliada para com os empresários. A entidade é reconhecida como sinônimo de compromisso e uma referência na visão e no desenvolvimento do empreendedorismo, atuando na busca de soluções para o crescimento econômico de Viçosa. Ações e participações políticas são destaques na caminhada da associação, a qual sempre esteve em diálogo com o poder público, com demandas e propostas que pudessem beneficiar a todos, além de participações políticas municipais, estaduais e nacionais. Conhecida por suas realizações e mobilizações junto aos setores, a ACV foi responsável pela criação da Comenda Arthur Bernardes, instituída no início dos anos 80. A comenda, destinada a homenagear 3 personalidades que se destacaram pelos seus trabalhos, se tornou um dos eventos de maior proporção e uma tradição para o município. Esse
foi um dos destaques abordados pelo ex-presidente William Alves, que concedeu uma entrevista especial nesta edição de comemoração aos 80 anos. William também foi um dos responsáveis por outro momento importante para a CV. Em 2002, a entidade se uniu junto à Câmara dos Dirigentes Lojistas, vindo a se tornar a Casa do Empresário, união esta que trouxe ainda mais representatividade. Hoje, a Casa do Empresário conta com mais de 500 associados e continua somando forças e oferecendo soluções para a consolidação do associativismo e a valorização da classe empresarial. Com uma trajetória marcada pelo apoio e o trabalho de pessoas que foram essenciais para o seu crescimento, a associação já contou, até hoje, com mais de 25 presidentes e mais de 100 diretores que contribuíram com o fortalecimento do associativismo no município, dentre eles Clóvis Clodoveu de Castro, 1941 a 1943, João Mafia, 1949-1945, Juarez Souza Carmo, 1946, Mário Dutra dos Santos, 1947 a 1948, 1949 a 1950, Newton Clóvis de Castro, 1951, Nasser Simão Moanes, 1952, Antônio Lopes de Andrade, 1957, José Bernardo Santana, 1968-1970, Manuel R. da Silva Pontes, 1971-1972, 1983-1984, José Borges Neto, 1973-1974, Antônio Dias de A. Neto, 1975, João Bosco Torres, 1976, Brás Rosado Costa, 1977-1978, Flávio Márcio Andrade, 1979-1980, Lacir Dias de Andrade, 1981-1982, Francisco Tadeu S. Fernandes, 1985-1986, 1987 a 1988, Pelmio Simões de Carvalho, 1989 a 1990, José Antônio Feres, 1993 a 1994, Ricardo Luiz de Castro, 1995 a 1996, Luiz José de Arruda Alves, 1991 a 1992, 1999 a 1998, Roberto Dias de Andrade, 1999 a 2000, William Francisco Alves, 2001 a 2002, Ivone Maria Pires de Barros, 2003 a 2004, 2005 a 2006, Eustáquio Roberto Gomes Santana, 2007 a 2010, Arnaldo Dias de Andrade, 2011 a 2012, Mariana Laura de B. Brant Correia, 2013 a 2014, Paulo Márcio de Freitas, 2015 a 2018, Júlio Ismar Divino, 2019 a 2020. Essa casa se congratula com todos os céleres colaboradores da Associação Comercial de Viçosa pela dedicação, representatividade e empenho ímpar na sistematização de estratégias para além do empreendedorismo. Viçosa, 23 de novembro, vereadores Geraldo Luiz Andrade, Antônio Elias Cardoso, Paulo Sérgio da Totti, Antônio Arlindo Carneiro, Brenda Silva Santunione. Solicito ao senhor... Calma, presidente. Desculpa. Requerimento, representação número 013 de 2020, excelentíssimo senhor Dr. Felipe Valente Vasconcelos Souza, promotor de justiça, curador do patrimônio público e meio ambiente, Comerca de Viçosa. O vereador que esta subscreve, com a aprovação do plenário desta casa, vem respeitosamente representar perante Vossa Excelência, solicitando providências no sentido de investigar a atual situação da execução da pavimentação asfáltica
realizada pela empresa Workserve Ierili, na rua São José, em Viçosa. Trata-se de um contrato administrativo, número 01 de 2019, onde a empresa em questão se obriga a manter durante toda a execução das obras, até o recebimento provisório, a vigilância e guarda do prédio e a proteção e conservação dos serviços executados, ou seja, a contratada possui a responsabilidade direta na garantia da qualidade dos serviços que presta. Entretanto, é fato notório que a qualidade dos serviços de asfaltamento prestados está com qualidade inaceitável, havendo problemas tanto técnicos quanto estéticos. Assim, evidentemente, é necessário que a correção de alguns serviços já executados seja feita às expensas da contratada. Ademais, em virtude dos riscos, a segurança das pessoas não deve ser aceito serviços com baixa qualidade, como que está sendo executado pela empresa em questão. Viçosa, 24 de novembro de 2020, vereador Helder Evangelista. Requerimento número 022 de 2020. Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja entregue placa alusiva à Associação Comercial de Viçosa, ACV, pelos 80 anos de história e tradição, com data a definir. Viçosa, 23 de novembro de 2020, vereadores Geraldo Luiz Andrade, Antônio Elias Cardoso, Arlinda Antônio de Oliveira Carneiro, Paulo Sérgio da Silva e Brenda Silva Santunioni. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres aos seguintes projetos. Projeto de Lei 045/2020, interessado prefeito municipal, dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos. Emenda aditiva 001/2020 ao projeto de Lei 064 de 2020. Antônio Elias Cardoso. Emenda aditiva número 002 de 2020 ao projeto de Lei 064, vereador Antônio Elias Cardoso. Emenda aditiva número 003 de 2020 ao projeto de Lei 064 de 2020, vereador Antônio Elias Cardoso. Emenda aditiva número 004 ao projeto de Lei 064 de 2020, vereador Antônio Elias Cardoso. Projeto de Lei 064/2020, interessado prefeito municipal, estima a receita e fixa as despesas do município de Viçosa para o exercício financeiro de 2021. Emendas e projetos submetidos às comissões e, por não incorrerem em vícios, dispostas ao plenário. Gostaria de comunicar ao plenário que eu vou estar me ausentando da reunião. Desejar a todos uma boa reunião. Passar os trabalhos para o vice-presidente Sávio José. Boa tarde, senhoras e senhores, senhora vereadora, senhores vereadores, a quem nos acompanha pelos meios de comunicação, uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar hoje de forma especial nosso convidado aqui, vereador eleito João de Josino. O bom filho a casa torna, não é assim, João? Então não vou te dar nem boas-vindas, não, que você já é de casa. Parabéns pela sua eleição. Cumprimentar também a Jerusa, diretora do IPLAN, que se faz presente aqui. E passamos, senhoras e senhores, ao convidado dessa tarde, o senhor Sérgio Cardoso Pinheiro, que vai falar sobre prestação de contas relacionadas ao Covid-19 e ao Hospital São João Batista. O senhor Sérgio está se encaminhando.
Senhor Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. A pauta do convite é prestação de contas relacionada à Covid-19 e ao Hospital São João Batista. O senhor terá como tempo regimental 20 minutos, a ser marcado ali no cronômetro. Depois nós vamos abrir aos senhores e senhora vereadora um espaço para perguntas. Boa tarde, a fala é do senhor. Boa tarde a todos, senhores e senhoras vereadores, quem nos assiste de Viçosa, demais presentes, essa mesa, Geraldão, Sávio. Nós estamos aí, plena pandemia da Covid-19, e aquilo que muita gente às vezes pensou que teria acabado ou ia ter uma curva realmente de finalização, vem nos surpreendendo ainda, e assim, apesar de Viçosa estar numa situação ainda confortável em termos de hospital, os números aí nos próximos, realmente são assustadores. Bom, eu pedi essa oportunidade de vir aqui participar dessa reunião da Câmara para deixar claro para os vereadores e para a população que nos assiste algumas questões que envolveram o Hospital São João Batista nesse enfrentamento, tá? Especialmente suspensão das atividades do CTI e algumas questões que foram colocadas com relação ao hospital. Só para fazer aqui uma contextualização, a primeira atividade que teve com relação à Covid, a novo coronavírus aqui em Viçosa, foi no dia 18 de fevereiro, uma reunião que foi convocada pela universidade, pelo reitor da universidade. Essa reunião aconteceu lá, com representantes da UFV e com representantes da cidade, tá certo? Na semana seguinte, no dia 27 de fevereiro, já com um paciente suspeito internado no Hospital São Sebastião de Viçosa, o secretário de Saúde nos chamou para uma reunião e, a partir daquele momento, ele já começou a ser definido alguns fluxos de atendimento dos pacientes de Viçosa. Naquele momento, ficou definido que o Hospital São João Batista seria a referência para a internação de pacientes que viessem a ter complicações da Covid-19, tanto em ala clínica, nós imediatamente disponibilizamos uma ala com 12 leitos e tínhamos um CTI praticamente pronto, que podia ser colocado em funcionamento muito rápido, tá certo? E isso aí nós contamos até com uma agilidade muito grande do município, em termos de aquisição de respiradores, somado a monitores e somado àqueles que nós já tínhamos, a estrutura que nós já tínhamos. Menos de 30 dias depois, o CTI Covid do Hospital São João Batista já internou um paciente suspeito, no dia 25 de março. Quer dizer, menos de 30 dias, considerando que fevereiro é 29 dias ainda, A partir daí, a coisa foi evoluindo, foram discutindo, foram criados o Conselho Técnico, o COIS em Viçosa, para discutir essas questões e também teve alguma situação de algumas determinações, legislações a nível estadual e federal, de que, em caso de crianças e gestantes, as instituições que são referências desse serviço nos municípios deveriam cuidar dessas categorias, dessas faixas, que viessem a ter complicações da Covid. Nesse sentido, o Hospital São Sebastião, que era referência de maternidade, também passou a ser a referência para essas categorias, tá certo? Evidentemente, o São João, devido às faixas etárias mais propensas a complicações, acabou ficando com um volume muito maior de internação. Nós internamos em ala clínica cerca de 140 pacientes, 150 pacientes, e suspeitos e confirmados, tá, gente? E no CTI, em torno de 40, 45 pacientes. Nós internamos perto de 200 pacientes nesse processo.
Aí, algo que foi, né, bastante colocado na mídia, que foi a suspensão dos leitos do hospital, do CTI Covid do Hospital São João Batista, no dia 12 de outubro. Tá? Nós temos toda uma documentação e que até a princípio nós pensávamos que esses leitos, a habilitação desses leitos iria até o dia 15 de outubro, porque a portaria que habilitou é do dia 15 de julho por 90 dias. Contudo, nós recebemos uma orientação da Regional de Saúde de que essa habilitação iria até o dia 30 de setembro. Né? E tentamos, a partir daí, negociar uma questão de um financiamento para esses leitos, o que não foi realmente possível, o que não aconteceu, junto ao Conselho Técnico, ao COIS, que deliberando sobre essas questões, e não nos restou alternativa a não ser suspender os leitos do nosso CTI. Agora, nós também, nesse momento que nós fechamos, nós tínhamos uma resolução federal que habilitava 5 leitos no outro hospital, 5 leitos adultos no outro hospital, que a princípio seria para gestante, mas essa resolução não trata de gestante, que poderia também receber esses pacientes, que no caso do hospital São João Batista não estava atendendo. Bom, no dia 12 suspendeu, no dia 14 de outubro nós tivemos uma reunião com o secretário de Saúde, e naquela reunião ficou resolvido a retomada das atividades lá, e aí houve uma mobilização dos municípios da região que iriam custear esses leitos lá no São João Batista. Tá? Imediatamente, isso dia 14, 16 horas, nós entramos em contato com a equipe médica, que se prontificou a retomar as atividades, a princípio na segunda-feira, isso aí aconteceu numa quarta-feira, mas que com grande possibilidade de retomar ainda no final de semana. No dia seguinte, no dia 15 de outubro, né, teve uma reunião do Conselho Técnico e COIS, conjunta essa reunião, e eles decidiram por não retomar as atividades no Hospital São João, de usar os leitos do São Sebastião. Tá certo? Bom, e a partir daí, a equipe médica nossa foi desmobilizada novamente e nós não retomamos as atividades naqueles dias como estava programado. E ainda ficou, até aquele momento, estava uma discussão com relação à validade, né, à vigência da portaria, e aí depois nós pedimos um outro parecer da Secretaria de Estado de Saúde, que confirmou a nossa posição que a habilitação dos leitos do São João Batista venceu em 30 de setembro, tá certo? E não houve prorrogação por parte do Ministério da Saúde, não foi, gente, vamos ser assim, não foi por falta de esforço da gestão municipal, tá? Foram várias tentativas, mas o Ministério entendeu de não renovar, como não renovou nenhum lugar, tá certo? A posição também confirmada, né, a posição do dia 30, e a partir daí, o que aconteceu? O Estado assumiu esse custo do CTI. Então, em Viçosa, eles habilitariam no mínimo 5 leitos, e pela questão do parecer do Estado da Vigilância Sanitária, só o Hospital São João Batista teria esses 5, na verdade 10 leitos que nós disponibilizamos, e tivemos disponibilizando esse leito desde o dia 25 de março, e com essa garantia de financiamento por parte do Estado, nós retomamos o nosso CTI Covid a partir do dia 3 de novembro. Tá? Esse CTI já teve alguns pacientes internados neles aí do dia 3 de novembro até agora. Hoje, felizmente, ele está vazio, 100% de vagas, né? Mas nós estamos tendo uma pressão muito grande da região de Ponte Nova e de Manhuaçu, que estão com os leitos saturados ou quase saturados,
que nós, por obrigação, nós temos que receber esses pacientes, porque uma das coisas que nós, para a habilitação desse leito, seria a disponibilização desses leitos no SUS-Fácil. Então, esses leitos acabam havendo necessidade de receber. Não é justo, né? Às vezes pode falar assim, mas corremos o risco de ter 10 pacientes no nosso CTI de fora. Isso já foi falado aqui em outras oportunidades, e na hora que chegar um de Viçosa, não ter. Mas aí, se tiver em Ponte Nova, se tiver em Juiz de Fora, se tiver em Ubá, o leito ele é de quem precisa. Então, nós temos essa situação. Então, realmente, assim, eu espero que essa questão do fechamento, da suspensão das atividades do CTI tenha ficado bem clara para todos, né, envolvidos. Nós colocamos um documento aí já até público. E teve uma outra situação que foi colocada, não sei até que ponto isso teve repercussão, talvez aqui na Câmara, ou alguns vereadores, ou alguém da população teve conhecimento, com relação à prestação de contas dos recursos que foram disponibilizados ao hospital. Bom, o hospital costuma receber 2 tipos de recurso público, ou municipal, ou federal, ou estadual. Nós temos recursos semelhantes a convênio. Convênios, eles vêm com a chamada verba carimbada, né? Você pode gastar com aquilo, você tem que prestar conta daquilo que você gastou, certo? Então, você não pode fazer determinadas despesas, você não pode, né? Então, você tem tudo aquilo ali, se é para investimento, é investimento, se é para custeio, é para custeio, então você não pode misturar muito essas questões. Então, você tem uma prestação de conta específica desse valor. Vale ressaltar o seguinte, o hospital é uma fundação, quem mantém o hospital é uma fundação que é fiscalizada pelo Ministério Público. Todos os anos, o hospital tem que mandar uma prestação de contas geral para o Ministério Público. Nela tem tanto as prestações de contas dos convênios, quanto a prestação de contas das outras fontes. Quais são outras fontes, por exemplo? Você vende serviço, tá certo? Nesse caso específico da Covid, nós tivemos 2 portarias específicas de recurso, e essas portarias está lá no texto dela bem claro o seguinte: você pode gastar com isso, com isso, com isso. Apesar, assim, extremamente amplo, tá? De custeio a investimento, reforma, tudo que fosse, né, aumento de gasto que fosse gerar a questão da Covid. A lavanderia do hospital passou a funcionar 24 horas depois da Covid. A higienização é toda hora ali passando para poder limpar. Bom, um desses recursos ele foi esgotado em agosto, e dia 2 de setembro nós entregamos a prestação de contas desse recurso, extrato bancário, nota fiscal, recibo, tudo, processo que foi feito as compras. Outro desse recurso, uma segunda parcela desse recurso, acabou de se esgotar agora há poucos dias, nós já estamos providenciando a prestação de contas, e nós tivemos um recurso que é de compra dos nossos leitos de CTI. Então, essa portaria, ela não especifica onde você pode gastar, ela não exige uma prestação de conta específica. Tem que ser prestado conta lá junto do Ministério Público com toda a receita. Então, nós mesmo assim fizemos ao município um relatório dessas despesas para mostrar direitinho onde foram gastos esses recursos. Bom, então, assim, esse caso, essa última portaria, na realidade, nós teríamos, da mesma forma que nós temos hoje com o município, um contrato de internação, tem um pré-fixado, tem um pós-fixado, eu não tenho que prestar conta ao município diretamente, especificamente, desse valor ao município. Tenho que prestar conta ao Ministério Público. O que eu tenho que prestar para o município é o serviço. Tá certo? O serviço é prestado, ele é faturado e ele é demonstrado todos os meses, todos os anos, né,
todos os meses, né, via faturamento. Bom, tivemos outras fontes, queria aproveitar a oportunidade até para dizer o seguinte, nós tivemos apoio de todos os lados nesse momento, tá certo? Nós tivemos o município, ele agiu prontamente, com atitudes, acompanhando as ações até um determinado momento, né, do Conselho Técnico e do COIS. O governo estadual agiu também de forma, mais na base da gestão também, garantindo recurso financeiro, e o governo federal em termos de recurso financeiro também. E além, né, do SUS, que normalmente nós falamos que o SUS é tripartite, nós tivemos um envolvimento, no primeiro momento, um envolvimento fabuloso da comunidade, fazendo doações, trabalho voluntário, fazendo máscaras, que foi uma coisa crítica. Nós não sabíamos como ia fazer. Uma máscara que custava 5 centavos, ela passou para R$5. E uma máscara que o funcionário da enfermagem que está lidando com a coisa, ele tem que trocar ela a cada 2 horas, 3 horas no máximo. Então, quer dizer, é um ônus muito grande. Nós não sabemos até onde nós vamos com essa pandemia, até onde que nós vamos chegar. Esperamos que tenha uma solução rápida para isso aí. E as pessoas precisam realmente, as pessoas não podem baixar a guarda, precisam manter as medidas de precaução. Eu acho que ninguém precisa deixar de viver, é claro, mas tem coisa que pode ser evitada, certo? Do mais, agradecer a oportunidade e estou à disposição aí para qualquer questionamento aí dos senhores vereadores e senhora vereadora. Obrigado, Sérgio. O primeiro a fazer um questionamento ou um comentário é o vereador Edenilson Oliveira. O senhor tem 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, quem nos assiste, público presente, servidores dessa casa. Sérgio, boa noite. Primeiramente, agradecer a sua presença, pela explanação. Eu acho que isso tira, né, as dúvidas da população que realmente procura nós, vereadores, com tantos questionamentos e que não cabe nem as perguntas que as pessoas fazem lá fora, porque você já deu aí um amparato, já deu a resposta no qual necessitávamos, ou a população necessitava saber com respeito a essa prestação de conta, como que funciona a questão dos hospitais, do hospital em específico São João Batista, no qual você está na direção. Eu só vou fazer uma pergunta, talvez simples, mas é porque me veio essa dúvida aqui. Quando você fala que os pacientes de fora, aqui tendo espaço, o CTI está 0 pessoas, mas se tem 10 vagas no CTI, e se vem pessoas, 10, por exemplo, de Juiz de Fora, um exemplo, isso é contabilizado no município de Viçosa? É caso de Covid daqui? Se alguma dessas pessoas, desses 10 que vieram de Juiz de Fora, vier a falecer, é contabilizado o Covid em Viçosa? Como que funciona essa questão? Obrigado. Não. Ele não é Sérgio, contabilizado. só um minutinho, nós vamos fazer em bloco para ser mais ágil. Vereador Geraldo Luiz, por favor. Presidente de exercício, colega Salve José, boa tarde aos colegas, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Vejo aqui o Edson Rocha, da imprensa, boa tarde. Nosso vereador reeleito, João Josino, boa tarde. E, de uma forma muito especial, nosso convidado, Sérgio Pinheiro, diretor do Hospital São João Batista. Quase que somando a fala ali do colega Edenilson José, quando o senhor considera que a saúde é tripartite e o senhor fala, né, do dispêndio de recursos por parte do governo federal, por parte do governo de Minas, por parte do município de Viçosa. Mas sabemos que aqui nós formamos uma micro da saúde. E qual tem sido o comportamento financeiro das demais prefeituras? Dentro desse contexto, questões financeiras, foi nos apresentado há cerca de um mês, né? As eleições fazem a gente perder um pouco a referência, mas acredito que há cerca de um mês,
uma prestação de contas em que, ao final, o secretário nos apontava um superávit, uma sobra de receita destinada ao combate ao Covid, na casa de entre 8 e 9 milhões de reais. Nós temos vazão para investimento desse recurso. Aquele momento que tivemos a suspensão do serviço da UTI em nossa cidade, poderíamos ter aportado esse recurso para garantir o funcionamento pleno? Vai nessa linha os dois questionamentos. Aproveito para parabenizá-lo, né, pela proatividade em procurar a casa, em estar conosco, em levar a população a essas questões. Sua fala final, acho que realmente deve ser levada ao pé da letra. Precisamos nos manter firmes nos cuidados e sucesso na empreitada, não só da gestão, né, dessa pandemia, mas como do hospital como um todo, que a gente sabe que não é fácil essas casas de caridade se manterem num país como o nosso. Obrigado, vereador Geraldo Luiz. Vereador professor Edelmino, o senhor tem 3 minutos. Logo após a vereadora Brenda, mais algum vereador deseja usar a palavra? Então, Sérgio, eu vou pedir a gentileza, você já está anotando. Agora é o Edelmino, depois é a Brenda, e aí a gente volta para o Sérgio responder. Por favor, professor. Boa noite à mesa, boa noite a todos e todas. Cumprimentar quem está em casa, nos acompanhando pelos meios de comunicação. Saudar o Sérgio Pinheiro pela presença. Cumprimentar o João, nosso vereador novamente eleito, né, João? Cumprimentar a imprensa, TV Viçosa, Edson Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, Sérgio, uma pergunta bem direta. Claro, parabenizar o senhor pelo trabalho à frente do hospital, né, pela gestão, não só do hospital, como a situação também da pandemia. Em termos de legado, de infraestrutura, né, de bens materiais, o que vai ficar, né, pós-pandemia? Já vamos pensar lá para frente. Lógico que a mudança comportamental já é evidente, né? Eu acho que algumas coisas vão ficar mesmo, né? Até em termos de asepsia no hospital, eu acho que já muda muita coisa. Mas em relação a bens físicos, né, equipamentos, né, qual que é o legado que nós temos hoje, já ficando dentro dessa situação de pandemia, para o hospital e, então, para o município? Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Brenda Santonioni. A senhora tem 3 minutos. Sérgio, boa noite. Obrigada por ter vindo aqui. Gostaria que você levasse meu abraço a toda a sua equipe, em forma de agradecimento por tudo que fez por nós está fazendo por nós, habitantes de Viçosa região, nesse período de Covid. Mas eu tenho uma pergunta muito técnica que gostaria que você me respondesse, que eu não sei realmente como funciona. Quando o município, o hospital, por exemplo, foi habilitado com tantos leitos para Covid através do Ministério da Saúde receber essa verba, ele recebe a verba mesmo os leitos não sendo ocupados ou apenas depois que é acionado o leito que ele começa a receber? E aí fica a minha pergunta, há uma equipe por conta mesmo, quando está credenciado, fica lá 24 horas, ou só se for acionada por um caso que precisa de internação? Muito obrigado, parabéns novamente. Repito a pergunta, mais algum vereador quer fazer questionamento? Vereador Paulo Sérgio Totti, o senhor tem 3 minutos. Obrigado, presidente em exercício, Salve José. Aqui eu cumprimento aqui, vereador eleito, né, de Cidadania, João de Josino. João é um vizinho, né, que tem o maior carinho à família dele, com ele. Parabéns, João. Sérgio, primeiramente é só agradecimento a toda a equipe do hospital, pelo que faz pela nossa cidade, né, pelos os pacientes ali. Agradecer. E eu queria até saber também, o Delmino até foi feliz na pergunta, né? O que vai ficar pós-pandemia? Essa seria a minha pergunta. E mais agradecer a toda a equipe do Hospital São João Batista, Sérgio. Leva um abraço. Eu conheço várias pessoas, já estive naquele hospital visitando várias partes ali. Então, leva aquele abraço para todos ali. Obrigado, vereador. Sérgio, o senhor tem 10 minutos para fazer as considerações. Por favor. Bom, primeiramente, né, vereador Denilson, né,
os pacientes não são contabilizados em Viçosa, tá, Edenilson? Mesmo hoje, com a micro-região, o paciente, nós tivemos no São João cerca de 10 óbitos, 10, 12 óbitos no São João, sendo 4 de Viçosa, não, 3 de Viçosa, 1 óbito de Viçosa foi fora, tá certo? 3 de Viçosa e outros da região. Então, foram contabilizados só os pacientes de Viçosa. Estatisticamente, não é considerado esse paciente. Foi só essa mesma sua pergunta, né? O vereador Geraldão, questão dos demais municípios, Geraldão, infelizmente, os municípios vizinhos também receberam um recurso importante do Ministério para enfrentamento da Covid. Nós sabemos que as regiões próximas de Viçosa, de Ponte Nova, de Ubar, os municípios contribuíram para a estruturação de hospitais e tudo, e eu acho que eu falei alguma coisa dessa na última reunião aqui na casa, quando eu estive também, nós não recebemos 1 centavo dos municípios vizinhos para enfrentamento da Covid. Tá? A questão de 8 milhões de reais, né, de recurso que pode ter, como você disse aí, que seria um saldo, nós temos que ter, assim, aparentemente, um recurso desse para a saúde. Às vezes nós assustamos. Eu confesso a vocês que eu estou dentro do hospital há 8 anos, já há 8 anos, e às vezes eu assusto como que se consome dinheiro dentro do hospital. Tá? Tudo do hospital é mais caro. Produto de higiene licenciado na Anvisa, lavar roupa, tudo é muito caro. Então, assim, houve uma certa exploração também nesse momento. Então, tem que se ter muito juízo quando você tem um dinheiro em caixa, porque, como eu disse, nós não sabemos onde que nós vamos chegar com essa pandemia. Então, isso que aparentemente é uma coisa muito alta, é um recurso, 8 milhões de reais, mas se nós tivermos uma situação séria aí, e por mais 3, 4, 5 meses, isso não dá para nada, confesso. Então, acho que tem que ter muito juízo com relação a isso. E esse recurso, Geraldão, poderia ter sido usado, sim, para garantir a continuidade do funcionamento do CTI do Hospital São João. Tá certo? Infelizmente, não houve esse entendimento. Idelmino, respondido. Idelmino, com relação ao legado, tá certo? Assim, além do legado, que às vezes não é poupável, questão de... nós vimos o valor que nossa equipe tem, que as pessoas têm, assim, a mobilização, como que as pessoas no hospital, assim, não teve, com raríssimas exceções, tá certo? Você imagina o que foi falado por aí com relação à Covid e as pessoas aguerridas, cuidando das pessoas direitinho e tal. Então, além desse legado, o Hospital São João, na parte física, nós tivemos uma reforma de uma ala feita pela iniciativa privada, que foi a ala D, foi feita pela iniciativa privada. Nós tivemos alguns investimentos em equipamentos dentro de recursos que foram disponibilizados para o enfrentamento da Covid, uma osmose reversa para um CTI, que vai ser utilizada, né, diariamente agora no CTI. Nós colocamos um sistema de exaustão no CTI 2 Covid, que também é uma coisa extremamente importante. Poucos CTIs tiveram esse sistema de exaustão. E interessante que nós tivemos uma proposta de um sistema de exaustão, isso vale ressaltar, porque naquele momento, assim, parece que as pessoas estavam sem noção e infelizmente, foi jogado muito dinheiro fora, em muitos lugares, certo? É lamentável essa questão. Mas nós tivemos uma proposta de colocar um sistema de exaustão no CTI do São João Batista, o CTI 2, de 360 mil reais, tá certo? Eu falei assim, não tem a mínima possibilidade, tinha recurso para isso, porque os planos tinham disponibilizado, o Plamove, o Agros, e isso chegou a quase ser aprovado no COIS. A própria equipe médica, nas nossas conversas lá, falou assim, não, nós não vamos fazer isso. Nós buscamos com 9 mil reais, nós fizemos uma solução de que forma que o oxigênio, o ar de dentro do CTI, era substituído a cada 1 minuto e meio,
filtrado e jogado num local que não iria ter risco de contaminação para ninguém. Isso garantiu a nossa equipe a saúde da nossa equipe, porque se a equipe, né, baixa, né, adoece, né, tivemos casos muito controlados de contaminação dentro do hospital. E muitos dos nossos funcionários que se contaminaram, depois nós investigamos, a contaminação dele foi fora, um parente, uma pessoa que teve. Então, teve essa questão também. Então, alguns equipamentos que foram adquiridos, tipo respirador, tipo monitor, né, eu espero que eles continuem no hospital, quer dizer, são até propriedade do município, eu espero que eles continuem no hospital, porque nós não sabemos o que pode acontecer para frente. Né, a outra instituição hospitalar eu não poderia dizer, mas, sem dúvida, algumas coisas ficaram. Mas, como nós internamos muita gente, quer dizer, o consumo de recursos no São João foi mais para custeio mesmo desses atendimentos, tá certo? A Brenda fez uma pergunta, Brenda, eu não ouvi você direito. Você falou alguma coisa de recurso para disponibilização de dinheiro. Repete, por favor, eu não... Gostaria de saber, Soércio, se quando o hospital faz o convênio para poder ter os leitos clínicos adaptados, se ele recebe só assim que for acionado ou fica Não. por conta? Olha só, tem valores que são pré-fixados, que são pós-fixados, e, por exemplo, o caso do CTI, o recurso que nós recebemos para a CTI, por exemplo, foi para a disponibilização do leito. A partir do momento que nós disponibilizamos os leitos, o recurso já estava garantido, ocupado ou não o leito. Tá certo? Agora, essa questão realmente, assim, o hospital não vá porque não vamos ocupar, isso aí não depende, isso aí realmente é questão de indicação de internação. Com relação à internação clínica, não houve recurso específico para a internação clínica, mas não, fora do CTI, né? Mas ele entraria no faturamento geral, do qual nós já temos um recurso que é pré-fixado. Então, não aumentou em nada, nós estamos até buscando essa questão. A questão dos profissionais de sobreaviso, ou disponibilidade, né? Ou presencial, tá? Nós trabalhamos, na maioria das vezes lá, com o profissional disponível. Tá? Por quê? Nós começamos a trabalhar com a questão do sobreaviso, aí a pessoa chamou e vem, tá certo? Mas, assim, nós tivemos um problema com relação a isso, do não cumprimento do sobreaviso, mas também, a partir daí, nosso CTI ficou cheio, ficou ocupado direto. Então, foi presencial, esses profissionais deram suporte a outras atividades, né, dentro do hospital da Covid, quando não tinha. Mas, como o nosso CTI ficou ocupado boa parte, né, até então, nós acabamos, os plantões eram realmente presenciais. Como é que é? Tem um município? Então, olha, depende. Médico, por exemplo, tiveram rodando no CTI, Covid, em torno de uns 20 médicos. Não que, assim, eles trabalhavam um período, saía, tá certo? Aí entrava outra equipe, ele tinha que fazer um exame para poder voltar na sua atividade. Nós tivemos, gente, assim, nós tivemos uma situação de pessoas de médicos, passarem a morar, a sair quando ele estava trabalhando no Covid, ou ir para hotel, ou ir para uma outra casa, para não ir para a casa dele por causa de filho, por causa de mãe, por causa de pai. Então, assim, a equipe de enfermagem também, ela trabalhava um período Você imagina o seguinte, você ficar dentro de um CTI, tá? Com 4 ou 5 camadas de roupa, porque você tinha uma roupa sua, você tinha um avental impermeável, você tinha capa, você tinha máscara. Então é o seguinte,
e enfrentando uma situação ali difícil. Graças a Deus, não foi. Quer dizer, até o emocional desse funcionário tem que ser bem administrado, tá certo? Então, ele saía ele trabalhava um mês, por exemplo, na ala Covid, ele saía, fazia a coleta do material dele 2, 3 dias depois, enquanto isso ele não estava trabalhando, tá certo? Saiu o resultado do exame, deu negativo, aí ele volta para outra ala não Covid. Então, oscila muito essa questão de equipe. Agora, você pode ter uma equipe de sobreaviso pequena, mas essa equipe, de repente, ela não conseguiria trabalhar, porque às vezes o sobreaviso o indivíduo pega 24 horas e uma equipe de 5 pessoas no CTI pega lá 24 horas todo dia, mas de sobreaviso você fica 24 horas, mas você trabalhar 24 horas no CTI realmente é complicado. E aí o Totti falou da questão do legado. Eu acho que realmente nós tivemos algumas coisas que o hospital vai poder utilizar por um bom tempo e, de certa forma, a população como um todo. Tá certo? Sérgio agradece muito os esclarecimentos, desejamos muita serenidade, muito trabalho e muita sorte também precisa à frente do Hospital São João Batista. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Passamos agora, senhoras e senhores, para a palavra livre. Vereadora Brenda, a senhora é a primeira, vai fazer uso? Vai? Então a senhora tem 5 minutos, fique à vontade. Boa noite a todos vocês que me assistem em casa. Essa semana, eu visitei as obras do Centro de Zoonose, tem até um vídeo que nós vamos mostrar agora. O Centro de Zoonose, aproveitando aqui, agradecer a equipe do IPLAN, a Jerusa está aqui, a diretora do IPLAN, agradecer em nome dela toda a equipe, porque na época, para poder conseguir esse recurso, a gente teve que refazer esse projeto pelo menos umas 2 ou 3 vezes para se adequar às normas, até conseguir a emenda com o senador Anastasia de 250 mil, depois o dinheiro que veio do CODEMA, depois de outras áreas da prefeitura, faz a licitação. Eu, como vereadora, e outros demais também, acompanharam todo este processo. E ainda continuamos acompanhando. As obras estão dentro do prazo estabelecido. E essa é uma grande conquista para o bem-estar animal em Viçosa. Lembrando que não é a solução do problema, não é o lugar que vai acumular os animais. É preciso, e eu peço que a nova administração tenha essa sensibilidade, colocar pessoas com a sensibilidade do trato com os animais lá para coordenar a equipe do Centro de Zoonose. Lembrando que, entre aspas, lá será uma casa de passagem, o animal será recolhido caso esteja doente, tratado, operado, castrado, microchipado, que deve ser o ideal. Feita a feira de adoção e, caso não haja adoção, ele volta para o mesmo lugar que foi recolhido. Isso é uma prática universal. É muito cruel deixar 2, 3, 4 animais em umas baias de 1 por 1, 2 por 2, seja lá o tamanho. Eles precisam de uma qualidade de vida. O Centro de Zoonose também não vai cuidar apenas de gato e cachorro, nós também temos que saber disso. Precisaremos de uma equipe multidisciplinar. E eu espero que mesmo em ano de Covid, que ainda estamos sobre o efeito dessa pandemia, que tenhamos recursos para equipá-lo e fazê-lo funcionar com seus atendimentos. Então eu gostaria de colocar o vídeo que eu estive visitando juntamente com a Danuse, uma das voluntárias da causa animal, e que doou um projeto lá para o fim, lá para a parte de trás do projeto técnico, parte de trás do Centro de Zoonose, que é a estação de tratamento de esgoto, a arborização. Eles chamam a cortina verde, não é isso, Jerusa? Cortina verde, que é bom que teria. Então, a Danuse, que é engenheira florestal, vai doar esse projeto para o município e nós vamos correr atrás de recursos. Lembrando sempre que, mesmo sem ser vereador, nós vamos estar aí tentando mobilizar a sociedade, as autoridades, para que conclua e efetive essa ação. E aproveitando nessa área, eu quero só fazer um retrospecto. Quando eu cheguei aqui nessa casa, já tramitava
na casa o projeto de lei de bem-estar animal, de autoria do professor Idelmino, mas do vereador Sérgio Norfino. E aí o vereador Idelmino fez a gentileza, me deixou fazer com ele a conclusão do projeto para tramitar. A gente conversou depois com os voluntários da causa animal. Como sempre, o nosso mandato ouvindo a população, e eu fiquei muito feliz que foi uma conquista. E, infelizmente, por mais avanço que a administração Ângelo Cheque fez na causa animal, nós temos que tirar o chapéu, mas a lei não foi efetivada. Isso deixa a gente muito frustrado, porque a nossa função de vereador é fazer a lei, mas quem executa é a prefeitura. Mas, volto a falar, tivemos grandes avanços nessa administração. Haja visto o volume de recursos da subvenção da ONG de Viçosa Sovipa, que aumentou exponencialmente para a castração, para controle populacional. Então, a gente rende os nossos agradecimentos, mas fica aqui a crítica, não só por essa lei, mas outras de autoria dessa casa. Foi criado também o Disque Denúncia, que queira ou não queira, é a nossa forma de obter dados de maus tratos de animais na cidade para depois captar recursos. Porque uma das nossas falhas, quando a gente tentou captar recursos do Ministério de Saúde, por exemplo, foi que nós não tínhamos dados nenhum oficiais do município de Viçosa sobre essa população de animais errantes. Então, a partir daí criou-se isso. Ele também não funciona 100%, mas porque a estrutura administrativa da prefeitura não permite isso. E em tempos de crise, claro que não se criaria cargos, não se criaria ou faria concurso. A gente entendeu no primeiro momento, mas é hora de colocar no planejamento aí, pelo menos para 2022, 2023, que façamos que esse Disque Denúncia funcione. E dentre outras ações que o meu mandato fez em benefício da causa animal, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Geraldão. O senhor tem 5 minutos. Agradeço, senhor presidente. Acho que na minha primeira manifestação não cumprimentei aos nossos intérpretes de Libras. Fica aí a saudação especial. Presidente, colegas, sinto que a pauta de hoje é Covid, coronavírus de volta aos holofotes da Câmara. E acho que foi muito positiva a participação do representante do hospital, e quando, inclusive, ele transcende ali o que se trata da gestão do hospital e já vai para um clamor à nossa população em relação aos cuidados, em relação à preocupação com a possível chegada da chamada segunda onda. Ele já salienta que o nosso entorno já vive esse momento. Hoje tive a oportunidade também de acompanhar o noticiário e entender que, mais uma vez, estamos entrando em meio a uma ilha, em que ao nosso redor a situação está alarmante. É pandemia, e a pergunta fica a essa casa, mas de uma forma provocativa, aos demais poderes. Nós tivemos uma ação enérgica de imediato, aqui anunciada, mesmo em fevereiro, a UFV já manifestava em relação à preocupação com a Covid, ainda sem muito entendimento. E aí, colega Helder Evangelista, que recentemente manifestou sobre, vem fazer cor à fala do senhor. Já estão levando na brincadeira a questão do Corona Rita. Nossa Avenida Santa Rita está virando aglomeração sobre aglomeração nos finais de semana. A cidade é jovem, a cidade quer ir para as ruas, e cadê os órgãos de controle? Cadê os quase 100 fiscais que nós aprovamos em meio a seguranças, em meio a agentes? Cadê os serviços de fiscalização? Cadê a polícia militar para conter a aglomeração que pode ser propícia para a proliferação do vírus na cidade? E falo aqui de uma forma sensata, em um raio-x preciso, e que todos precisam entender. Acaba sobrando para os comerciantes, como os grandes vilões da situação. Mas
a situação ocorre da porta para fora. Se está na rua, via pública, é polícia militar. Isso é constitucional. Cadê a esses órgãos de controle para fazerem o devido controle dessas aglomerações? Elas vão findar-se nos leitos, vão findar-se em mais pessoas contagiadas em nossa cidade. Não podemos, enquanto cidadãos, esmurecermos, garantirmos ali os cuidados mínimos do álcool em gel, do distanciamento, mas na omissão do cidadão é que entra o poder público, que não está fazendo o seu devido papel, não está procedendo como deveria proceder. Não vejo manifestação do COIS em relação a essa aglomeração que se repete. E aí estamos falando de vidas que podem ser ceifadas por essa atitude. Sabemos que a questão da sanidade mental tem nos afetado, mas os órgãos de controle têm de estar em vigência, em funcionamento, marcando a presença para que não tenhamos as aglomerações. E aí ainda fica a consideração que recai sobre os estabelecimentos, sobre os barzinhos, que devem também cumprir, é claro, com todas as exigências, mas no seu ofício não tem nenhuma autoridade para interferir na rua, na via pública. Fica essa manifestação. Acho que devemos, enquanto poder público, estar mais atentos e não baixarmos a guarda, como aqui colocado pelo representante do hospital que nos antecedeu. Me reescrevo, senhor presidente, para falar de coisa boa, recursos para a cultura. Obrigado, vereador Geraldão. Com a palavra, vereador Helder Cheirinho. O senhor vai usar a tribuna, vereador? Senhor presidente, gostaria de utilizar o púlpito, por favor? Fique à vontade. Vereador, fique à vontade, o senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Geraldo Luiz, concordo com tudo que Vossa Excelência falou, só não concordo com uma parte, de dizer que os comerciantes não têm culpa. Eles têm culpa, sim, com certeza. Tá? Inclusive, havia até comentado aqui com a nossa secretária Jaqueline, e já vou pedir, senhor presidente, que faça um documento solicitando explicação do setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Viçosa, para saber o porquê que está acontecendo. Ô, Mônica, por favor, coloque a foto aí, a foto da Avenida Santa Rita, porque é um absurdo, por 2 semanas consecutivas, as pessoas não estão respeitando. Não estão respeitando. Sérgio Pinheiro falou aqui, falou muita coisa com relação ao Covid, né? Olha lá. Olha que absurdo. Agora vocês acham que os bares estão esquentando a cabeça com isso? Não, eles querem vender sua bebida, sua cerveja. Onde está o controle? Existe alguém fiscalizando ali se realmente está tendo ali o distanciamento dentro do bar para poder buscar a cerveja? Está tendo ali a higienização das garrafas, dos copos? Será que está tendo isso? Eu duvido, bate na minha cara se tiver. Eles podem querer bater na minha cara por outro motivo, por estar aqui denunciando. Tá certo? Agora vou mudar a novela aqui agora para a Alameda, professor Fábio Ribeiro Gomes. Vereador Ridelmino, o pessoal fechou a rua por conta própria, falei aqui na semana passada, inclusive a Jerusa até manifestou que vai me mandar a resposta com relação a essa Alameda, fica aqui à direita do Morro do Cruzeiro. A Secretaria de Trânsito, até então a Secretaria de Trânsito, que agora ela é diretoria, ela esteve naquele local e afixou umas placas de 10 minutos, que na época eu fui contrário a isso, Geraldão. Por que você vai colocar 10 minutos numa área não comercial? Não justifica, vereador Sávio José. Não tem justificativa. Aí eu vim a entender, que eu imagino que seja tudo por política. Tudo por política. Agora, o que fizeram? Foram lá, os moradores, fecharam a rua. E vocês viram que o vereador está defendendo, porque a prefeitura não presta serviço, que é pura mentira.
que nós sabemos perfeitamente bem quem presta serviço lá. Então, eu acho um absurdo, o pessoal lá fecha a rua, fecha a via, e agora, para piorar, vereador Idelmino, as placas que estavam lá de 10 minutos, agora é uma existente, proibido estacionar, e a outra antes da guarita, dizendo que é proibido parar e estacionar. Espera aí, burlar a lei? Porque eu liguei para a secretaria, para o diretoria de trânsito, não foram eles que fixaram as placas, nem retiraram as que estavam lá existentes. Então, ou seja, adesivar a placa por conta, se um cidadão parar um carro lá e tal, a polícia vai chegar lá e vai multar, mas estando completamente errado. Porque morador não pode adesivar a placa. Isso é proibido por lei. Tá? Então, eu quero a explicação também da Secretaria de Trânsito, diretoria de trânsito, e conforme está no documento, e já reforçando, quero aí a resposta da fiscalização de o porquê não estão verificando a situação na Avenida Santa Rita. E esse papo de negócio que... Isso sempre houve ali. Sempre houve essa bagunça ali. Os moradores é que sofrem. Agora, senhor presidente, ô Mônica, por favor, pode expor as fotos da Rua São José, ao qual, deixando claro aqui para os moradores da Rua São José, está aqui, há uma representação junto ao Ministério Público, endereçado ao doutor Felipe Valente Vasconcelos Souza, o promotor de justiça e curador do patrimônio público e meio ambiente. É um absurdo o que a empresa Work Service, Eireli, ou Aireli, não sei, Eireli, é um absurdo a prestação de serviço deles. Foram nessa rua, arrancaram todo o bloquete, meu amigo João Josino. Arrancaram todo o bloquete, ficaram mais de 20 dias sem fazer nada na rua. Quando foram lá colocar o asfalto, foi quando começou a chover. Primeira chuva levou o asfalto todo. Passou mais uns dias, não mexeram no asfalto, foram fazer as canaletas. Foram fazer as canaletas, meu amigo João. Foram fazer as canaletas, parece que sem fiscalização nenhuma. Porque diz que até garrafa PET fechada, o pessoal jogou terra em cima e começou a socar. Que dia que garrafa PET, que a terra vai socar na garrafa PET? Que dia? Eu não sou engenheiro, não sou mestre de obra em nada não. Já fui servente pedreiro. Agora, engenheiro eu não sou, mas eu tenho certeza que uma garrafa PET fechada, ela jamais uma terra irá socar naquele lugar. Então, e as pessoas que eu tive informação também que estavam prestando serviço, fazendo a canaleta, não tem qualificação para executar. Eu fiz vistoria lá, fui lá fiscalizar, Jerusa. Tinha a parte que você via aquele amarelo, aquele concreto amarelo. Peraí, concreto é amarelo? Isso para mim é misturar terra com um monte de porcaria e fizeram essa cagada que está aí, ó, essa lambança. Essa lambança que fizeram. É um bando de irresponsável. Bando de irresponsável, tá? Vocês deviam criar vergonha na cara. Senhor presidente, só mais 30 segundos, por favor. Cria vergonha na cara e presta um serviço de qualidade. O que adianta? Vocês estão no prejuízo, vocês vão ter que voltar a recapear aquela merda tudo de novo. Tá? Vão ter que refazer a canaleta tudo de novo com material de qualidade. Tá bom? Vocês criam vergonha na cara, por diversas vezes. Eu liguei para o pessoal, mandei mensagem, aí incomodei todo mundo, incomodei o prefeito, mas ninguém tomou a providência. Realmente, agora sim. Agora parece que vão tomar providência. Entendeu? E o que não dá para entender, vereadora Brenda, falando para a senhora o seguinte, o que não dá para entender também é por que um asfalto que era para ter saído no ano de 2019, veio sair agora em 2020. Eu sou contra qualquer obra feita em período eleitoral, eu sempre fui contra. Vamos parar com essa ignorância, burrice, que é obra pública em período eleitoral, para mim é ignorância, isso não funciona mais não. Isso funcionava na época de Getúlio Vargas. Hoje isso acabou. Se tem um recurso, faz a porcaria do serviço, faz a merda do serviço. Não fica aí segurando para período eleitoral, não. Aí dá no que deu. Tá vendo aí o que dá? É isso aí. Boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador professor Idelmino. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero
começar a minha fala de hoje, primeiro saudando todos que estão em casa, me vendo, me ouvindo, os colegas vereadores, senhora vereadora, mas começar a minha fala fazendo aqui uma reflexão, fazendo uma fala voltada para o dia 20 de novembro, que foi na sexta-feira passada, que foi o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data, primeiramente, simbólica em termos históricos, se relaciona à data da morte do Zumbi dos Palmares, que liderou o movimento contra o regime escravista, mas que, na verdade, ele traz essa data um momento de reflexão. E esse momento de reflexão, na sexta-feira passada, ela foi tomada, né, esse momento de reflexão, por, na verdade, por um momento de luto. Nós tivemos o assassinato do João Alberto dentro do supermercado Carrefour. Nós vimos cenas, né, de agressão e assassinato, uma morte por sufocamento. E, na mesma data, nós tivemos a ameaça de morte da primeira vereadora negra da cidade de Joinville, a Ana Lúcia Martins. Foi ameaçada de morte pelo simples fato de ser negra. Então, eu acordei na sexta-feira de manhã, assistindo o jornal, me deparando exatamente com essas duas notícias: o assassinato do João Alberto, dentro do supermercado Carrefour, e a ameaça de morte para a vereadora, a primeira vereadora negra de Joinville, Ana Lúcia Martins. Então, o momento de reflexão se tornou um momento de luto, e que a gente, nesse momento, também tem que fazer a discussão. O Dia Nacional da Consciência Negra é exatamente para a gente poder discutir o papel do negro na sociedade, discutir a desigualdade social relacionada também à questão da raça. Basta a gente pegar como exemplo aqui a nossa cidade de Viçosa, o quanto se relaciona a questão da desigualdade social com a questão da raça. As pessoas que moram na periferia, a maioria negra, com falta de oportunidade em relação ao trabalho, em relação à educação. E aí a gente tem que fazer uma reflexão também relacionada à nossa juventude. A nossa juventude negra em Viçosa, a nossa juventude, principalmente das famílias de baixa renda, não tem oportunidade aqui, por exemplo, de entrar na Universidade Federal de Viçosa. Termina o ensino médio, tenta o Enem e não consegue passar, a família não consegue pagar um cursinho para poder entrar na universidade, ali abandona o seu sonho e tenta o mercado de trabalho, mas não há trabalho. E aí a juventude, sem oportunidade de estudar, sem oportunidade de trabalhar, a situação de risco aumenta para essa juventude. E a gente vê que a grande maioria da nossa juventude que está nessa situação é exatamente a nossa juventude negra. Então, nós precisamos urgentemente, enquanto cidade, enquanto município, trabalhar políticas públicas de inclusão que dê oportunidade ao estudo, que dê oportunidade ao trabalho para a nossa juventude, sobretudo a nossa juventude negra. Então, no dia 20 de novembro, que era um dia de reflexão, se tornou realmente um dia de luto. Eu quero ainda tratar de um outro assunto. O Helder trouxe aqui a situação em relação à pavimentação da rua. A mesma empresa, o Oxservice Eireli, ela ganhou a concorrência 09 de 2020 para a execução da construção do trevo na Avenida PH Rolfs, lá que faz trevo com a BR-120. A Prefeitura tem uma participação de culpa em relação ao que eu vou falar aqui, assim como eu acho também que em relação à pavimentação que o Helder trouxe. No caso do trevo, a empresa ela está se negando a continuar na execução da obra, porque o que foi licitado, aliás, o que foi apresentado como projeto, só para finalizar, sabe?
O que foi apresentado como projeto pela Prefeitura para que a empresa executasse foi uma condição de asfaltamento que não está em conformidade com o trânsito que vai receber aquele local. Aquele local, com certeza, vai receber trânsito pesado e a pavimentação que está no projeto que a Prefeitura apresentou está muito aquém do que realmente seria necessário. E a empresa, então, ela está não querendo mais continuar a execução da obra, uma obra de R$ 673 mil. Vai cair praticamente na mesma questão que nós tivemos lá da ET Barrinha. Erro num projeto, a empresa para de executar a obra e aí o município fica no prejuízo. Em relação ao assunto que o Helder trouxe aqui, nessa noite, a Prefeitura tem uma grande parcela de culpa. Ela tinha que ter acompanhado a obra desde o momento que se iniciou a execução. Então, novamente, a administração falha, mais uma vez, em execução de obra. Obrigado. Para sua reinscrição, com a palavra o vereador Geraldão. O senhor tem 5 minutos. Ô, presidente, agradeço a oportunidade e venho aqui, então, conclamar, né, aos agentes culturais, àqueles envolvidos na área de cultura, os coletivos, os grupos culturais, as empresas e microempresas que atuam no ramo da cultura, dos editais abertos destinados ao fomento emergencial do arranjo produtivo cultural. Viçosa, pela sua população, recebe uma verba de R$ 560 mil do governo federal, distribuído em 3 editais, contemplando desde as empresas que atuam com cultura, as microempresas que atuam com cultura, passando pelos grupos e coletivos culturais e chegando de forma individual, né, no sentido de proponente, aos artistas, fotógrafos, aqueles que trabalham com vídeos, com artes plásticas, com literatura, com música, com dança, teatro, circo, cultura popular, culturas urbanas, têm a oportunidade de receberem bolsas de fomento. Pela avaliação que fiz do edital, média de R$ 1.000 para aqueles que, de alguma maneira, ofertarem contrapartidas ao município. O edital encontra-se aberto desde semana passada e as inscrições vão até o dia 30 de novembro, ou seja, próxima segunda-feira. É acessar o site da Prefeitura Municipal, já de imediato você vai ter o link de acesso para os editais, e aí é juntar documentações que, se analisado, fazer uma comparação com demais editais de chamamento público, uma documentação até simplificada, que garante aí um retorno financeiro. Outro ponto que chama atenção, pelo aspecto emergencial, é justamente o pagamento imediato à contemplação. Ou seja, vou dar um exemplo claro, aqueles músicos que se propuserem a fazer uma live musical, ou a gravarem um CD com até 3 faixas, ou a gravarem um EP com até 3 faixas, antes mesmo de produzirem o material, vão estar recebendo o recurso, entendendo esse viés de emergência que vivemos. E o outro lado é que, passado o recebimento, vai ter, então, até 60 dias para comprovar, para prestar contas da sua contrapartida. E eu não falei um segmento aqui também, há editais, inclusive, para os DJs. A gente, então, nesse momento, até para que não caiamos na situação que Viçosa, com recursos próprios, tenha lançado edital e tenha sobrado o recurso mediante a concorrentes, isso não pode acontecer novamente. Sabemos aí do anseio por investimento, até mesmo fora da pandemia, principalmente pela pandemia, e basta, então, ultrapassarmos, digamos, a burocracia para acessar a esse recurso via governo federal, via o Fundo Municipal de Cultura, editais, inclusive, propostos, né, homologados pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura,
mas tudo partindo da atividade do Conselho Municipal de Política Cultural. Ressalto, inclusive, o nosso presidente, Thomas Medeiros Budog, e aos demais conselheiros que vêm se debruçando para que tenhamos formas democráticas de acesso a recurso neste momento de pandemia. Fica, então, o anúncio, movimentos, artistas, vamos para a proatividade, o dinheiro está em conta, a Câmara já fez o dever de casa, e, nesse contexto, fazer as inscrições pelo site da Prefeitura Municipal de Viçosa. 34 segundos, senhor presidente, vou tentar por aqui convidar também, teremos na próxima segunda-feira, de 17 às 21 horas, aqui na Câmara de Viçosa, a nossa prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, ou seja, os órgãos como a Câmara Municipal, o SAAI, o IPREV, o IMAS e a própria Prefeitura Municipal de Viçosa, por meio das suas secretarias, prestarão contas das suas atividades, dos seus investimentos nos primeiros 8 meses do ano de 2020. Cabe à população participar, será transmitido pela TV Viçosa, também pelo site da Câmara, e acredito eu que no formato da possibilidade também da presencial, Estão abertas as portas. Temos aí, então, a nossa programação da próxima segunda-feira, ficando o convite presencial. Reitero aqui na fala, não estão sendo permitidas a participação da população aqui no nosso plenário, em virtude das medidas de combate ao Covid. Facebook da Câmara, TV Viçosa, transmitindo para vocês a partir das 5 da tarde. Fica o convite aos colegas vereadores também para este momento super importante das finanças, até porque temos em breve a votação da Lei Orçamentária 2021. Obrigado, vereador Geraldo Luiz. Para sua reinscrição, vereador professor Edelmino, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bastante breve aqui. Eu fiz uma visita no bairro Novo Silvestre e eu quero falar a respeito da enchente que aconteceu lá na semana passada. Quero inicialmente cumprimentar as pessoas que devem estar nos acompanhando nesse momento, o Samuel, lá da Serralheria, a dona Ana, o seu Vicente, seu Zé, dona Terezinha, lá da Travessa 1, da Rua João Lino, Ronei, Zé Dário, lá da Oficina, e o Marrom, lá da Gráfica. Eu gostaria que colocasse aqui algumas fotos para a gente poder mostrar a situação que ficou algumas ruas do bairro Novo Silvestre. Vamos deixar essa por último, pode ir passando. Pode ir passando, por favor. Olha só, isso aí é a parte alta lá do bairro. Para um pouquinho ali, por favor. Volta. Olha só, a Rua João Lino, ela foi calçada, recentemente, tem pouco mais de um ano, pelo que eu entendi, e os blocos eles foram colocados de uma maneira que chuva forte realmente leva os blocos. Primeiro, pelo declive que tem lá, e segundo, pela colocação, a maneira que foi colocado. E vai mostrando, vai descendo agora. E foi arrancado a maior parte dos blocos, inclusive à frente, mais uma, à frente de várias casas, de oficina, e a rua ficou bastante comprometida. Volta de novo, lá atrás, na foto. As fotos não estão em sequência. E aí, o que aconteceu? Choveu uma grande quantidade mesmo, em um intervalo de tempo muito pequeno, e essa água desceu arrancando o calçamento todo, e lá embaixo, perto já da rodovia, aconteceu uma enchente que deu um prejuízo gigantesco para o Zé Dário, lá da oficina, o Marrom da Gráfica, Ivone do restaurante. Você tem uma ideia lá, o Marrom perdeu material lá, de gráfica, papel, praticamente um caminhão de papel. Então, um prejuízo gigantesco. Passa mais um pouquinho aí, algumas fotos.
Por qual motivo que aconteceu essa enchente lá? Mais uma. Pode ir passando. Aí, para aí. Lá na parte de baixo, perto da oficina, teve um entupimento de 3 manilhas. Essas manilhas entupiram exatamente porque do outro lado da rodovia, não sei se vocês já prestaram atenção ali, está tendo um empreendimento, um condomínio. Esse condomínio fez um aterro gigantesco, que era o local onde a água ficava acumulada por um certo tempo antes de escoar. E com esse aterro lá, a água voltou com terra, entupiu as manilhas e gerou esse prejuízo gigantesco para o bairro. Porque agora essas pessoas não conseguem nem dormir. Tive hoje lá com algumas pessoas que estão falando comigo, Edelmiro, eu estou tomando medicamento para poder dormir, porque começa a armar chuva, já vem a preocupação, o medo de nós perdermos tudo de novo. Alguns aqui não tem nem como recomeçar. Eles estão reunindo para poder ver, em termos jurídicos, como que eles vão proceder, porque faltou acompanhamento por parte da Prefeitura em relação ao empreendimento, fiscalização do empreendimento. Então, se entende que a Prefeitura tem corresponsabilidade, além do empreendimento em si, a própria Prefeitura por falta de fiscalização. Então, vai ser uma obra que futuramente vai ter que ser feita pela nova administração que está tomando posse. Ali eu imagino, né, não sou engenheiro, mas pelo que eu vi ali, vai ser necessário fazer uma galeria, né, porque as manilhas que foram colocadas ali há tempos atrás também são manilhas pequenas que não geram o escoamento necessário para que se evite, né, novos acidentes desse tipo, né, naquela região ali do Novo Silvestre. Então, era basicamente isso. Obrigado. Obrigado, vereador, por a sua reinscrição. Vereador Helder Cheirinho, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou utilizar os 5 minutos, não. Somente... Não, tá ligado. Somente para poder concluir aqui, porque tem umas más línguas, né? Porque eu vou publicar esse vídeo mesmo no Face, apesar de que tem um rapaz de São José, vereador, sabe? Ele não gosta que eu publico, né? Ele fica puto quando eu publico alguma coisa. Mas tem que publicar as coisas que a gente fala, as coisas que a gente corre atrás, tem que publicar. Então, antes que as más línguas digam, por que o senhor não tomou providência antes? Tomei sim. Por diversas vezes com relação ao Rua São José, eu fui atrás do executivo, cobrei. Sabe o que sempre falaram comigo, DJ Rony? Não, que a Rua São José, não fazer tais ruas primeiro, porque a Rua São José é uma rua tranquila. Olha a rua tranquila que está aí. Olha a merda do serviço que está ali. Entendeu? É a rua tranquila. Uma rua que deveria ter tido um carinho com ela, né? Porque, afinal de contas, para a gente conseguir a emenda, vereador Edenilson, é muito difícil, o senhor sabe disso. Qualquer emenda. Tá? E na época eu consegui a emenda para a Rua São José e a emenda para Joaquim Andrade. Espero que não faça cagada lá também, não. Né? Espero que a empresa que tenha ganho lá seja uma empresa de responsabilidade, que execute uma obra de qualidade, né? Para não acontecer essas porcariadas que aconteceu na Rua São José. Mais um comentário. Vocês já viram fazer canaleta de terra, vereadora Brenda? Porque lá eles colocavam lá 50, 60 centímetros de terra e 5 centímetros de concreto. Aliás, e um concreto fraco ainda, conforme eu disse anteriormente ali. Poxa vida. Então, vereador Rony, eu acho que o negócio já foi, sei lá, tem a impressão que a coisa foi mal intencionada, não dá para entender, cara. Entendeu? Então, espero isso aí, que executa o serviço. Já estou entrando aí com a representação na promotoria, tá? Para que se tome providência e realmente a empresa vá lá e execute realmente o serviço que a população espera. E deixar mais uma vez claro para a população, vereador não executa obras, vereador, o máximo que ele faz é conseguir emendas para a melhoria de tais ruas. Já disse isso aqui antes, né? Mas acho que não resolveu muito, vereadora Brenda. Porque até hoje muitas pessoas da Rua São José me crucificam pela porcaria do serviço estar lá. Eu não sou dono da empresa, não sou eu que executo. Tá? A partir do momento que a gente consegue emendas, é para a melhoria do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite.
Senhor vereador, me concede uma parte ali, Pois não. dentro do seu tempo. O senhor falou a respeito dessa rua, o senhor acabou se ausentando um minutinho aqui do plenário, e eu aproveitei o gancho da fala do senhor para poder relatar sobre essa empresa no outro serviço que ela está fazendo, que é o trevo no final da Avenida PH Rolfs com a BR-120. Lá teve também uma falha grande da prefeitura que não especificou a espessura do asfalto, do pavimento que tem que ser colocado lá, mas a empresa já recuou em relação à execução dessa obra. Então, novamente, nós temos falha por parte da prefeitura em não projetar, fazer o projeto conforme realmente tem que fazer, né, o projeto adequado para a situação, e falha novamente em relação ao contrato da empresa, né, que a empresa está se negando agora a executar a obra. No caso que o senhor traz aí, a gente tem que avaliar as duas coisas, né, que o senhor bem disse aqui. Nós tivemos a falha por parte do executivo, o executivo ele tem que estar acompanhando a obra, porque quando a gente contrata a empresa, a gente não tem certeza absoluta se a empresa vai prestar um bom serviço, a gente espera. Mas se a prefeitura não acompanha o dia a dia da obra, acontece isso que aconteceu aí. Será que ninguém observou a qualidade do material que estava sendo colocado? Teve a necessidade do senhor aqui sair da Câmara, ir lá, questionar, e a parte da prefeitura em relação à fiscalização da obra. Então, se a gente não tiver a parte do executivo, né, ali do dia a dia da execução da obra, gera isso que o senhor colocou muito bem, né, uma obra de péssima qualidade, e quem vai perder com isso? É a população, é o município que está perdendo. Má utilização do recurso público. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Com esse pronunciamento, eu declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente para discussão e votação, discussão e votação das proposições avulsas. Algum vereador ou vereadora desejam discutir as proposições? Proposições em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Passamos agora à discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei 057, de 2020, primeira votação. Interessado vereador Idelmino Ronivon da Silva dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de elevadores em edifícios públicos e privados construídos em perímetro urbano da sede do município de Viçosa e a conservação, reforma, modernização, funcionamento e a fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte e da outras providências. Projeto em discussão. Vereador Idelmino, o senhor tem 5 minutos. Olha, inicialmente aqui eu quero já agradecer o IPLAN, que teve uma grande participação na construção desse projeto, que eu vou apresentar agora. Aproveitar a presença da Jerusa para formalizar esse agradecimento. Está entrando hoje, viu, Jerusa, para discussão e votação, em primeira votação, o projeto que o IPLAN teve grande participação, que é em relação à questão da modernização dos elevadores aqui no município. Né? Vai disciplinar a instalação dos elevadores, revogando a lei lá de 2007. Olha, eu iniciei a construção desse projeto lá no início do ano. Nós pegamos a lei municipal de 2007, nós fizemos uma avaliação dessa lei, se ela atendia os critérios de segurança e de acessibilidade, e a gente observou que essa lei ela era uma lei frágil, pela situação que nós temos hoje de utilização de elevadores. Inclusive, hoje, o elevador ele é tratado, né, como um veículo de transporte vertical. E a gente sabe muito bem os riscos, né, que traz a má utilização desse equipamento. É um equipamento que, se acontece um acidente, é realmente risco de morte, né, para a pessoa que está utilizando. Então, nós fizemos uma avaliação da legislação de Belo Horizonte e nós fizemos um compilado da lei que já existia no município, com a lei de Belo Horizonte, e nós chegamos nessa lei que nós estamos discutindo
a Lei 057, para ser hoje aprovada em primeira votação. A lei, vereador Geraldão, ela traz vários critérios técnicos que houve a necessidade realmente de avaliação por parte do IPLAN, e essa lei, então, ela chega respaldada pelo nosso Instituto de Planejamento, e aí eu quero colocar aqui de maneira bastante breve que praticamente tudo que foi feito em cima dessa lei nos remete realmente ao aumento da segurança e também à questão da acessibilidade. Então, hoje nós temos uma lei mais robusta, uma lei que traz, inclusive, para as infrações relacionadas ao descumprimento, nós trazemos aqui multas, né, coisas que nós não tínhamos lá na lei de 2007. Eu quero colocar aqui as diferenças principais, né, que essa lei que a gente discute hoje e vota em relação à lei anterior. Por exemplo, descrição do que é uma estrutura de transporte vertical. A lei de 2007 não trazia, né, elevadores similares. A instalação, a conservação, reforma e modernização deve ser prestada por empresas ou profissionais devidamente registrados no CREA, né, o nosso Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, coisa que nós não tínhamos na outra lei. Emissão do habite-se ficará condicionada à apresentação da RT, coisa que não tínhamos na outra lei. Em cada aparelho deve constar nome da empresa responsável pelo equipamento, data da instalação e da próxima manutenção, vida útil estimada do equipamento, contatos da empresa em caso de urgência e a frase de alerta, né, com os seguintes dizeres: antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado nesse andar. Com certeza você já deve ter visto isso em Belo Horizonte, em Juiz de Fora. Isso aí é fundamental para a segurança. Parece uma coisa simples, mas vários acidentes acontecem por falta desse alerta. Várias questões técnicas foram observadas em relação às normas de edificação já estabelecidas, exatamente para não ter o desacordo entre as construções e as normas de instalação dos elevadores. A empresa deverá estar cadastrada junto à prefeitura, informando dados do engenheiro responsável pelo serviço de instalação e manutenção, acompanhado do ART. E torna obrigatórias adequações às questões de acessibilidade, físico, visual e auditivo. Por exemplo, painel numerado em braille. Vocês já observaram que algumas dessas determinações já estão ocorrendo, mas nós não tínhamos isso. Vereador, só mais um minutinho para fechar, mas nós não tínhamos isso determinado em lei. Então, se a empresa, ela não quisesse colocar dessa forma, ela poderia colocar. Hoje é um termo de obrigação. Aplicação de multa se houver descumprimento das normas técnicas brasileiras referentes ao tema e também descumprimento dos pontos estabelecidos nessa lei. Elevadores antigos, ponto importante aqui, deve passar pelas adequações da lei necessária para continuar em funcionamento. Isso eu coloquei aqui para um prazo de 1 ano, né, os elevadores que não tiverem as adequações, aliás, não estiverem em condição relacionada à lei, tem 1 ano para poder, a partir da aprovação da lei, para poder se adequar às modificações. Então, essa lei, ela traz isso, né? Aumento de segurança, multa para descumprimento de quem não atender o que está colocado em lei e realmente traz as obrigações em relação à questão da acessibilidade. Aí eu peço aos colegas a aprovação dessa primeira votação. Obrigado. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontra. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Passamos agora à explicação pessoal. Nada mais tendo a tratar. Decreto encerrada essa reunião. Uma boa semana a todos e a todas.